Amém, amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, estamos na semana 2 do nosso alimento diário. Vou falar sobre quarta e quinta-feira, vou tentar ser mais breve e sucinto possível. Irmãos, o título da semana 2 é O Homem Natural Não Aceita as Coisas de Deus. Senhor Jesus, como temos que estar no Espírito e perseverar. Como temos que estar juntos ao Senhor e nada do nosso homem natural. Temos que estar voltados ao Senhor cada vez mais. Irmãos, quarta-feira, né? O título: Cristo é a realidade de toda a criação. Senhor Jesus, tão maravilhoso é, né, irmãos? Pegando esse gancho do título, Apocalipse 4:11 fala o seguinte: Tu és dignos, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Senhor, foi tudo pela vontade do Senhor, tudo pela vontade do Pai, né? Nada por nós mesmos, tudo pela vontade do Senhor. Então, para a glória do Senhor, tudo foi criado pelas mãos do Senhor. Ó Senhor Jesus. João 1:1, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Senhor Jesus, como é tão maravilhoso este versículo de João. Né? No princípio era o Verbo, né, estava com Deus, mas o Verbo era o próprio Deus, Senhor Jesus. Né? Falando um pouco agora de quarta-feira, compartilhando, né, o poder de Deus está na palavra, por isso, né, a sua palavra é feita pela palavra. A palavra do Senhor faz a obra. Tudo perante a palavra. O quão maravilhoso é, irmãos, né? Ter essa realidade, né? A realidade da criação. O Senhor nos criou, né? Pela sua própria vontade. E Ele, tudo foi feito pela palavra, né? E o Verbo era o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, a palavra que criou todas as coisas veio ao mundo para realizar a obra de Deus. Senhor Jesus, o Senhor veio, né, para realizar toda essa obra pela vontade do Pai. Irmãos, falando um pouquinho, né, Israel era uma nação santa, mas rejeitou o Senhor. Os judeus também rejeitaram. Os judeus rejeitaram o Senhor para não perder o poder, não perder né, aquele poderio, né, aquele ego, aquela vaidade. Senhor Jesus. Né? Então eles rejeitaram o Senhor. Né? Israel, os judeus, ó Senhor Jesus, né? Para não ter, para tirar a vaidade do, né? Então rejeitaram o Senhor pela vaidade, pelo ego. Senhor Jesus, também fala um pouco da estrutura, né, judaica. Eles tinham aquele poderio, então eles não quiseram. Eles viam o Senhor fazendo os milagres, eles viam o Senhor operando, né, fazendo a sua obra, mas mesmo assim rejeitaram o Senhor. Senhor Jesus, né? Também falando um pouco do conceito, né, do Senhor, que o Senhor falava do pão, né? Ele era o pão da vida, o sangue, né? O sangue de beber. Ó Senhor Jesus, né? Tudo feito, né? O Senhor mostrou aos homens, né? Mostrou ao mundo quem era a palavra, né? Quem era o Senhor, tudo pela obra. Senhor Jesus, né? Viemos também que da boca de Deus, quando tudo se concretiza, né? Pela obra do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o quão bom é a realidade do Senhor. Irmãos, falando um pouco agora de quinta-feira, né? A palavra Espírito e vida. Ó Senhor Jesus, a palavra Espírito e vida. Falando um pouco no versículo de João 20 e 25. Disseram-lhes então os outros discípulos: Vimos ao Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, né? E ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Senhor Jesus, olhar os cravos do Senhor, o Senhor foi pregado na cruz. O Senhor foi morto para lavar os nossos pecados e venceu a morte.
Ó Senhor, quão maravilhoso é, né, a palavra Espírito e vida. Senhor Jesus, falando um pouco, irmão, de quinta-feira também, os discípulos de Jesus ficaram confusos com a palavra do Senhor, né? O homem, né, o homem natural, né, a alma em si, ficaram confusos, né? Tinha que estar no Espírito para ver o Senhor, né? O Espírito que vivifica. E o Senhor falou aos seus discípulos que o Espírito é que vivifica. A carne para nada serve, né? A carne humana nada serve, né? Nós não podemos fazer nada pela vontade da carne, e sim pela vontade do Espírito. A carne são as alegrias momentâneas, são as alegrias que são lacunas na vida do homem, da mulher, são lacunas, não existe, né? Então nós temos que ter alegrias pelas coisas espirituais, as coisas celestiais, olhar as coisas lá do alto. Senhor Jesus, né? O Senhor explicava, né, sobre a palavra dele, né? Tudo que ele falava, né? Tudo que ele colocava para os seus discípulos, né? Era alegria. Ele deixou de ser carne, né? Ele venceu a morte e ele vivificou na vida de todos nós. A alegria, né, de sermos servos do Senhor, de estarmos no Espírito e vivenciando isso. Senhor Jesus, hoje devemos perseverar, irmãos, como igreja, e também temos dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Senhor. Oh, e temos que nos derramar cada vez mais. Senhor Jesus, não vivamos limitados e a lógica humana. Nada podemos fazer por nós mesmos. Tudo encabeçado pelo Senhor. Então, a nossa lógica humana para nada serve. Nós temos que depender do Senhor. Oh, Senhor Jesus, né? E o visível, né? As pessoas olham as coisas visíveis, né? O mundo olha as coisas visíveis, e nós, como cristãos, como servos do Senhor, temos que olhar as coisas invisíveis. As visíveis são temporais e as invisíveis são eternas, para a honra e glória do Senhor. Amém, amados irmãos? Espero que todos tenham desfrutado da quarta e quinta-feira, nessa junção de 2 dias, mas para a honra e glória do Senhor, cada vez mais sermos canais para expandir o Evangelho e para o retorno do Senhor. Amém? Uma boa quinta-feira, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Jesus é o nosso Senhor.